Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e aqui teremos um tempo de oração, um tempo para nós lermos e meditarmos na Palavra de Deus. Nosso tempo com Deus, nosso tempo buscando a presença de Deus. E quero convidar você a estarmos consagrando esse tempo ao Senhor através da oração. Então, aqueles que já estão se conectando com a gente, possamos pedir o cuidado, a direção, a presença do Espírito Santo, acolhendo nossas orações, falando, nos instruindo através da sua palavra. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos pelo teu amor, louvamos por quem tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso que está juntinho de nós, que vem a nós, pronto a ouvir nossas orações, pronto a nos oferecer socorro, pronto a derramar bênçãos sobre nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por também nos permitir se achegarmos a Ti. Quem somos nós? Nós somos pecadores, não merecemos sequer nos achegar à Tua presença. Isso só podemos fazê-lo mediante a sua misericórdia. Só podemos nos dirigir a Ti, ó Pai, porque Tu és um Pai misericordioso. Por isso nós Te louvamos por isso, porque nos permite se chegar a Ti, fazer nossa confissão, fazer nossa oração pedindo a Tua proteção, pedindo por bênçãos, clamando por proteção, por direção. Então, Paizinho, clamando, agradecendo pelo Teu cuidado, Te louvando por seres um Pai misericordioso, aqui nos prostramos na Tua presença, pedindo, ó Pai, toca o nosso coração com o Teu Santo Espírito, que nesse tempo que aqui teremos de oração, partir da palavra, seja um tempo na Tua presença, que nossas orações sejam vidas. Aquele que busca o milagre, aquele que busca o toque restaurador que vem da Tua presença, que nós possamos alcançar graça diante de Ti, sentir o milagre acontecendo nas nossas vidas, operando cura, operando restauração. Sim, Pai, nós confiamos em Ti, cremos em Ti, por isso que aqui nós consagramos esse tempo a Ti, ó Pai. Queremos mais de Ti, mais da Tua sabedoria que nos vem pela Tua palavra, por isso fala o nosso coração, nos instrui e derrama sobre nós das Tuas bênçãos, do Teu cuidado. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite, família. Pessoal que está se chegando aí. Dona Nelly, seu Odir, família, Jesus abençoe o vosso lar. Dona Vânia, seu Írio, família, Jesus abençoe este lar. Luísa, Zeca, família, Jesus abençoe o vosso lar. Dona Gislaine, seu Noel, família, Jesus abençoe este lar. Dona Maria Alice, seu Mateu, conectados com a gente, louvado seja o Senhor que nos permite estarmos conectados, vencendo a barreira da distância, eu em Erechim, alguns em São Gabriel, Agi em Lagoa Vermelha, mas juntos na presença do Senhor. Louvado seja Ele por sua graça, por nos permitir que nós formemos essa corrente de oração. Queridos, domingo passado tivemos um tempo muito precioso de oração, celebração, e nós louvamos ao Senhor por isso. Que bom estarmos em família, reunidos como família, celebrando, brincando. Foi inclusive dia de experimentar do fruto da vinha da casa do reverendo, glória a Deus por isso, né? Tempo precioso sempre em família. E domingo tem de novo, todo domingo, 9 horas, dia da família Santa Semente estar reunida, celebrando ao nome do Senhor. Isso nos faz também sermos família, termos esse encontro de conversa, de comunhão, de brincadeiras. Tem o nosso espaço café,
Mas, além disso, além desses momentos preciosos, um momento central, importantíssimo, que é celebrar culto, estar na presença do Senhor, estar buscando da presença do Senhor. Então, todo domingo, 9 horas, agora próximo domingo, Dona Diva será a pregadora, com certeza já está preparada para trazer a palavra dos céus sobre a sua vida. E ela partilha aqui, Dona Diva, boa noite, Jesus abençoe seu lar. Ela partilha o texto de Mateus, capítulo 6, faz parte ainda do Sermão do Monte. Você está conseguindo me ouvir direito? O som aqui de fundo não está muito alto, por favor me ajude. Se você não estiver ouvindo direito, a gente vai ajeitando aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, os versículos 19 e 20. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não roubam nem arrombam. Bênção, né? Jesus, dentro daquele sermão, do grande sermão do monte, Jesus nos falando de algo que é tão caro, né? Tem pessoas que passam a vida juntando tesouros e ficam ricas. Sim, algumas ficam ricas, mas elas terminam a vida vazias de Deus. É aquela vida cheia de riquezas, mas vazia de sentido. Então temos que ter cuidado. Não quer dizer que a gente não tenha que buscar um bom trabalho, aliás, antes disso, um bom currículo para buscarmos trabalho. Não quer dizer que a gente não tenha que acordar cedo, buscar ter uma estrutura financeira saudável. É bom. Isso nos faz bem, inclusive nos dá dignidade, valorização, mas mais do que isso, nós devemos saber que devemos buscar a Deus, ser ricos de Deus, porque a partir disso todas as coisas nos são acrescentadas. Quando Deus ocupa lugar de destaque, quando Deus passa a ser prioridade, vem o trabalho como consequência, vem a renda como consequência, vem bênçãos, provisões de diferentes formas. Temos vários exemplos bíblicos. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os queridos, a família, seus filhos, algo tão precioso. Ele perdeu os bens. Então a sua fama, o nome que ele tinha, tudo isso foi por terra, mas ele não perdeu o que era essencial, ele não perdeu Deus, ele não perdeu a fé em Deus. E isso foi suficiente para que tudo fosse restaurado. Sua família, sua saúde, seus bens, a sua fama. Deus é o princípio. Então aprenda a esperar em Deus, a buscar a Deus acima de todas as coisas. Então busque sucesso profissional, busque, claro, se dedique, planeje, trabalhe bem, seja alguém honrado. Uma vez que você deu a palavra, vá lá e cumpra. Pague suas dívidas, as suas contas em dia, seus compromissos em dia. Claro que isso faz bem, mas deixe o Senhor acima de todas as coisas. Prioridade é o Senhor, Deus acima de todas as coisas. Amém? Busquemos, trabalhemos por tesouros celestiais. Muito bem. Então domingo tem culto, 9 horas, e nós já estamos na preparação, gente. Na preparação do nosso acampamento de carnaval. Então, coloque na sua agenda
a partir do dia 14 de fevereiro, se não me engano na data, né? Não estou aqui com calendários na mão. A partir do dia 14 de fevereiro, um sábado, 14, 15, 16 e 17, acampamento de carnaval, retiro de carnaval da Anglicana Santa Semente. Você não pode perder por nada. Então anote aí. Você de perto, você de longe, dá tempo ainda de organizar a viagem, estar conosco. O espaço é amplo para colocar barraca, para se hospedar ali, ficar os 4 dias, de sábado a terça, naquele espaço. Um bom grupo de pessoas da igreja vão estar ali, vão passar os 4 dias ali. Então você pode se juntar a nós, aquelas 3 noites, né? 3 noites que a gente dorme ali mesmo. Então se programe, é um culto, começamos no sábado, um culto à noite. Domingo tem 2 cultos, um às 9 horas, que é o culto tradicional, outro às 20 horas. E assim na segunda-feira também, um culto às 8 horas da manhã e o outro às 20 horas. E ainda terminamos com o culto da terça-feira de carnaval, culto festivo, então de encerramento. Então se programe, esteja conosco, porque vai ser bênção, tem sido bênção. O espaço que nós já está alugado, já está reservado para nós, é muito lindo, junto à natureza, afastado da cidade, de silêncio, de contato com a natureza, lugar para brincar, lugar de sombra para ficar. Então, se você não consegue ficar lá hospedado com a gente, venha nos cultos, passe o dia com a gente, mas não pode perder. Retiro, acampamento de carnaval, de 14 a 17 de fevereiro. Anotou aí? Então te espero lá. Convide mais alguém, é claro. Convide mais alguém. É sempre oportunidade. É algo diferente. É algo fora das 4 paredes do templo, né? É num lugar afastado da cidade. Então convide mais alguém para passar esses dias de retiro, de acampamento com a gente. Combinado? E claro, ore. Ore pelas pregações. Ore pela estrutura, porque nós precisamos pessoal para fazer comida. Então toda uma estrutura, dinâmicas, brincadeiras, atividades durante o dia todo, convívio. Ore pela presença de Deus em cada detalhe do nosso acampamento de carnaval. Conto com a sua oração e claro, com a sua presença lá no dia. Vamos para a palavra, queridos? Tempo de frutificar. Esse 2026 é o ano de frutificar. Deus nos criou com propósito, com dons, com talentos, e Ele nos chama a darmos frutos. Assim como qualquer planta, seja uma árvore frutífera, seja uma hortaliça, seja qualquer planta, inclusive o capim, aquele que incomoda a gente nos pátios, ele tem um propósito: da semente virar uma planta, florescer e produzir o fruto, e dentro do fruto está a semente. Então, queridos, nós somos chamados a frutificar. Não estamos simplesmente preenchendo espaço no tempo, não somos frutos do acaso, fomos criados com Deus com um propósito. Como hoje nós mencionamos no devocional de hoje, nós somos parte do corpo, com diferentes dons, com diferentes jeitos de ser, com diferentes tons de voz. Tudo isso formando a beleza do todo, do corpo de Cristo, onde cada um é uma ferramenta indispensável. Eu não posso dizer, eu não sirvo para nada. E eu também não posso dizer, eu não preciso de ninguém, porque isso é uma grande mentira. Aliás, as duas coisas são uma mentira. Dizer que eu não presto para nada e dizer que eu não preciso de ninguém, porque sozinhos, isolados, nós somos frágeis, nós vamos precisar de outras pessoas. Então, compreender a dinâmica do corpo, viver como família, como congregação, faz toda a diferença na vida do ser humano.
Então vamos lá para esta que é a terceira pregação. Nós já falamos sobre ainda tem terras novas para a sua vida. Deus ainda tem terras novas para a sua vida. Então nunca diga assim, não, já estou com uma certa idade, já não tem mais o que se esperar de mim. Deus ainda tem terras novas para a sua vida. Deus chegou para Josué já em alta idade e diz para ele, você ainda tem terras novas a conquistar. Então bora lá, desperte. Isso é a palavra de Deus para mim e para você. Sim, ainda temos terras novas para conquistar em nossas vidas. Nós falamos aqui sobre raízes que sustentam frutos. Quanto mais enraizada a planta estiver, mais ela tem acesso a nutrientes, consequentemente ela se torna uma planta mais forte, consequentemente os frutos são mais saudáveis. Quanto mais enraizados nós estivermos em Deus, mais grudados nele, da onde vem a seiva da vida, mais frutos nós produziremos. E hoje nós vamos falar sobre o poder das sementes. O poder das sementes. Então vamos lá. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 26, assim diz a palavra do Senhor. Se você está procurando aí, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, os versículos 26 ao 29. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Essa é a palavra do Senhor a quem nós damos graças. 2026 chegou, e aqui eu quero fazer um desafio nesse momento da reflexão. Eu quero te desafiar a olhar para o teu 2025 ainda. Quem sabe você, olhando para lá, você veja pouco ou nenhum fruto. O desafio que eu quero fazer aqui é delete isso da tua mente. Esqueça por um momento o 2025, o possível pouco fruto que ele produziu ou nenhum fruto. Deixe lá no passado, onde ele deve de estar. Agora é novo tempo. É tempo de tomar a decisão de não permitir que possíveis fracassos do passado estejam dirigindo nossos passos atualmente. Vamos buscar em Deus. Deus é Deus de recomeços. Deus, ele nos desafia a tomarmos a decisão, focarmos no presente. Então você falhou lá, peça perdão, deixe lá para trás. O próprio Deus não vai buscar esses arquivos que ficaram lá para trás. Ele quer que você tome a decisão de hoje, a partir de hoje, ser nova criatura em Cristo Jesus. Então, esse é o desafio. Decisões do presente. Elas influenciarão aquilo que virá adiante. O fruto que virá lá, meses, anos depois. É como a lógica do agricultor, que a parábola aqui, o texto bíblico que nós destacamos menciona. O agricultor, ele lança a semente na terra, mas ele vai colher meses depois. Então, e dependendo da planta, dependendo do tipo, ele demora anos esperando colher a semente. Eu tenho lá um pé de jabuticaba, há anos que nós esperamos. Ali se seguido, chega ele, dá uma olhada, será? Está ficando grande? Será que tem alguma flor? Será que tem algum fruto? Então há anos a gente está esperando que venha os frutos. A minha vinha, que nós provamos do resultado da colheita, né, da minha vinha, terceiro ano que ela produz, eu fiquei anos esperando ela se desenvolver para produzir frutos. Então teve esse tempo de espera. Então,
lance sementes. E aqui eu quero 3 sementes fundamentais para você colher frutos logo ali, logo adiante, mas frutos de qualidade. Primeira semente, fé. Crê em Deus. Mas não é fé em si mesmo, não é fé no teu currículo, é fé em Deus. Fé que tem Jesus Cristo como Senhor. Fé que tem Jesus Cristo como referência. Sim, fé. Fé em Jesus Cristo. Obediência. Aqueles que obedecem, a obediência gera vida. Adão, o primeiro homem, aquele que era para ser o protótipo da criação, ele desobedeceu. E veio o pecado, como resultado do pecado, ou o fruto do pecado, a morte. Mas aí veio o segundo Adão, Jesus Cristo. Ele sim é o modelo, o protótipo de toda a criação, o primogênito, o primeiro dos demais. Aquele que veio para estar à nossa frente, ser o modelo. Ele nos deu o exemplo, Jesus Cristo. A ele obedeceu. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Então a chave aqui, outra semente preciosa, é obediência. Não a influencers, não ao mundo, mas obediência a Deus. Gera vida. E generosidade. Outra semente poderosa para gerar frutos de altíssima qualidade é sermos generosos, porque o Pai é generoso. Então, que sementes você tem plantado? Sim, porque elas têm poder. Poder de renovar a vida, gerar sucesso, aumentar riquezas, definir a vida familiar feliz ou separação, divórcio, confusão. Que sementes você tem em tuas mãos? Dependendo da semente que você lança hoje, virá o fruto. E eis o perigo. Por isso do título, o poder das sementes. Você não pode lançar sementes de guaxuma e querer colher feijão. Impossível. Então, dependendo da semente que você lança hoje, assim será o fruto no dia de amanhã. Por isso que a gente mencionou aqui 3 sementes poderosas. A fé em Jesus Cristo. A obediência ao Senhor, seu Deus. A obediência à palavra de Deus. E a generosidade. Coisas que produzem, sementes que produzem vida e vida em plenitude, frutos de altíssima qualidade. Mas vamos lá. Portanto, se você quer colher bem 2026, nesse que é o ano da frutificação, alguns princípios fundamentais, 3 princípios aqui. Primeiro deles, vença as dificuldades da terra. Bom, mas quais seriam essas dificuldades aí? Porque o homem ele lança sementes na terra, mas tem algumas dificuldades. Quais seriam essas dificuldades? Jesus, em uma outra parábola, que, por exemplo, foi citada pelo evangelista Mateus no seu capítulo 13, a parábola do semeador, ele falou de 3 dificuldades. 3 dificuldades da terra. Vamos destacar essas dificuldades. A primeira delas é a terra compactada, à beira do caminho. A semente ela não penetra porque a terra é dura, é pisada pelos caminhantes todos os dias. Talvez você se ache uma pessoa pisada por pessoas. E quem sabe você já foi pisado por alguém, maltratado por alguém. E aí você possa até se concluir como um caso perdido. Mas lembre-se, um tronco seco, aparentemente morto, ao cheiro das águas brotará, como diz o livro de Jó, capítulo 14. Não desista, Deus é contigo, Deus está aí, Deus é Deus de recomeços. Deus pode restaurar por mais que alguém te maltratou, por mais que alguém te pisoteou. Deus tem poder de restaurar. Você é precioso aos olhos de Deus. Então vença a dificuldade de uma possível terra compactada.
Segundo lugar, a terra ocupada, entre os espinhos, sim. É a lógica da pessoa que se deixa ocupar por tantas preocupações, o fascínio pelo dinheiro, ansiedade, tantas preocupações e coisas até que não seriam negativas, mas que ocupam tanto. É a lógica da semente que ela nasceu entre os espinhos. A terra é boa, só que é tanta ocupação que ela acaba sufocando, ela acaba matando aquela planta que nasceu a partir daquela semente. Então, os espinhos, eles impedem que essa semente produza, ela morre, atrapalham a frutificação. E aí que muitos cristãos que dizem sim a Jesus, que entregam sua vida a Jesus, eles até lançam boas sementes. Elas estão no culto, elas leem a Bíblia, elas estão lançando sementes de vida, de vitória. O detalhe é que elas se ocupam com tantas preocupações, se fascinam por coisas do mundo, se deixam levar por influenciadores do mundo e acabam se tornando essa terra estéril, que embora a semente ela nasça, a planta nasça a partir daquela semente preciosa que foi lançada, ela acaba sendo sufocada pelas coisas do mundo. Então, limpe o terreno, priorize ao Senhor Deus, e essa semente vai florescer e vai gerar frutos a 100 por 1 sobre a tua vida. E uma terceira dificuldade são as pedras. A terra rasa, aquela terra que por baixo ela tem uma rocha, e ela até, quando tu lança a semente, ela nasce rapidamente, mas como ela não tem profundidade, ela morre. É a superficialidade. É aquela pessoa que se emociona diante de uma pregação, ela chora diante da pregação, mas ela recusa o todo da pregação. É você pegar partes alguns salmos, Salmo 23, Salmo 91, como são lindos esses salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O detalhe é que você nunca declara Jesus como Senhor sobre a tua vida. Então você se emociona com aquele salmo tão lindo, mas você não permite que Jesus seja Senhor sobre a tua vida. Porque Jesus sendo Senhor sobre a tua vida, você tem que obedecê-lo. E aí você acha difícil obedecê-lo. Então é algo superficial. Queridos, a vida cristã não se constrói a cada domingo, ou lá de vez em quando você aparecer em algum culto. É literalmente 24 vezes 7. É 24 horas de 7 dias. Não quer dizer que você vai passar todo dia orando, todo dia lendo a Bíblia. Não, você tem outras ocupações. Glória a Deus por isso. Mas que a cada dia você consagre aquelas 24 horas ao Senhor. Que o Senhor seja prioridade. Seja nos estudos, seja nos teus negócios, seja no teu trabalho, seja na vida afetiva, seja no teu ministério, em tudo. Aprofunde suas raízes no Senhor. Não pode ser uma coisa rasa, superficial. Olhe para a terra onde você está lançando as sementes. Vença as dificuldades que ela apresenta. Avalie, prepare-se. E prepare-se, porque se você permite que o Senhor seja prioridade, você vai colher frutos preciosíssimos. Então, vença as dificuldades da terra. Em segundo lugar, entenda o processo do amadurecimento. Sim, eu mencionei aqui que Alice está lá esperando as frutas da jabuticaba. A demora. Sim. Eu fiquei bom tempo também esperando que viesse os frutos da vinha. Pois é, eu plantei, eu ficava ali regando, cuidando em tempos de seca, deixando a planta, né, a vinha se formar direito, tirando brotos excessivos. E fiquei ali por anos esperando vir o fruto. Tem um processo, o processo até chegar em setembro,
Aliás, em agosto eu fiz a poda, teve todo o processo de florescimento, formação do grão, cuidado até chegar aquele grão maduro, gostoso de se comer. Então, como disse o texto, né? Primeiro o talo, depois a espiga e então a espiga, o grão cheio na espiga. Há um processo e você precisa respeitar esse processo. Por isso que vem a ansiedade, a gente querendo adiantar as coisas. Calma lá, dê tempo ao tempo, deixe o processo acontecer, deixe a etapa se cumprir. Antes de nós seguirmos, seu Nilvo, Gabi, família de Vale do Sol, Jesus os abençoe. Abençoe essa família preciosa em Jesus. Seguindo, você precisa respeitar o processo. Tem que esperar. Então você lança semente. Você tem que saber que Deus está cuidando de você. Então tem um versículo do Salmo 46 que nos diz assim: aquietem-se, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Sim, saiba que Deus está no controle. Então, você tem orado? Você tem congregado? Você tem lido a Bíblia? Bom, alguns exercícios, nós poderíamos falar de jejum, nós poderíamos falar de dízimos, que são exercícios espirituais. Mas você tem se exercitado espiritualmente? Você tem buscado em Deus? Então confie em Deus. Ele está no controle. Lembra o apóstolo Paulo falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam? Tem estações, tem um processo. Observe também o ritmo da natureza, eles te ajudam, isso te ajuda. Observe a correnteza dos rios, as marés dos oceanos, o ciclo das chuvas, elas obedecem a um sistema proposto pelo Criador, em uma ordem. Tem o tempo de mais chuvas, tem o tempo de escassez de chuva, então você tem que saber trabalhar em cada um desses momentos. Queridos, quando você vive em obediência, quando você espera em Deus, no tempo certo a colheita virá, e virá frutos de altíssima qualidade. Você precisa esperar, inclusive em você mesmo, permitir que Deus trabalhe teu caráter, trabalhe tua paciência, trabalhe o seu coração. Respeite o processo e espere em Deus. Terceiro lugar, então, vença as dificuldades da terra, entenda o processo do amadurecimento. Há um processo, há etapas. E por último, aceite a ordem das coisas como Deus determina. Sim. Veja, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. O que é que fica maduro? O grão. Certo? Lembre-se, não fala de semente ficar maduro, mas o grão. Preste atenção. Visualmente, o grão e as sementes são idênticos, mas a função e o destino dos dois são completamente diferentes. Veja, o grão é o produto final. Ele é destinado ao consumo, para que a gente produza, vamos pegar o grão de trigo, para que a gente produza farinha e dali vem o pão. Mas a semente tem potencial de vida, queridos. Sim, ela é destinada ao plantio, então são escolhidas as melhores sementes, as primeiras sementes, as de maior qualidade. Elas são guardadas, reservadas, protegidas. Elas não servem para comer. Para que no tempo certo ela seja enterrada, para que a partir dela se gere outras plantas que gerem outros frutos. Um grão, por exemplo, de milho cozido, ele continua sendo grão, mas ele não tem mais a vitalidade da vida. Mas aquela semente reservada, guardada, protegida, ela está ali esperando o tempo certo, a terra certa para ser lançada, e ali é morrer e se multiplicar.
Que lindo isso, né? Como você está? Como está seu coração? Você é daqueles apressados? Você é daqueles ansiosos que você planta e já quer ter a colheita? Você foi para 2 cultos e você acha que agora, a partir de agora, a sua vida vai mudar completamente? Lembre-se, tem uma coisa, além dessa questão da pressa, né? Tem um ditado que diz que é aquele que se apressa come cru. Mas além disso, tem algo que você precisa refletir. Se você comer a sua semente, você mata o seu amanhã para satisfazer a fome hoje. Você entendeu, não? Muitas vezes, tem muitas pessoas que, dependendo do ambiente que elas estão, elas aceitam propina. Aceitar propina é comer a semente que serviria para o seu futuro. Comprar um carro, por exemplo, que você não tem condições de pagar simplesmente para se exibir. Ou comprar outras coisas, não necessariamente um carro, mas quem sabe uma televisão, quem sabe uma casa, simplesmente para você se exibir. Isso também é comer a semente. Querer ser algo, inclusive dentro do contexto da igreja, para o qual você não foi chamado, é a mesma coisa. Lembre-se, o grão é para a sua mesa, a semente é para o seu campo. Quem confunde os dois acaba passando fome no futuro. A palavra de Deus, para a gente concluir aqui, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, nos diz que Deus supre a semente ao que semeia e pão ao que come. Deus é esse Deus poderoso que cuida de cada detalhe. Ele dá o pão, o grão, o consumo, o sustento de hoje, e Ele também nos dá semente, o investimento, seu futuro. Aprenda, querido, a identificar a semente. Vamos dar alguns exemplos. O seu tempo, o tempo que você dedica ao Senhor. Seus dízimos, é você reservar a Deus parte dos recursos que Ele coloca na sua mão. Seus talentos, é você consagrar ao Senhor os seus talentos. Sim, você vai usá-los para ganhar dinheiro, para ter uma vida profissional de sucesso, sim, mas não deixe de reservar e consagrar seus talentos ao Senhor. Isso é semente. Parecem comida, mas são sementes. Não coma daquilo que Deus te deu para plantar. Para consumir, Ele vai te dar outras porções. É que nem a lógica do dízimo. São 10%. Mas você acha aquilo tão importante, mas tão importante, que você esquece que você tinha 90% em mãos. Do seu tempo, você precisa de tempo para estudar, você precisa de tempo para correr, se exercitar, para trabalhar, para tanta coisa, para para estar com a família, e você não acha tempo para orar. Dedique tempo de qualidade ao Senhor. Isso é semente. Pare de usar, por exemplo, o seu cartão de crédito, se você sabe que não tem condições de pagar. Aprenda a confiar mais no Senhor. Espere o processo. Aceite a ordem das coisas. Enfim, pense nisso. Confie mais no Senhor. Faça uso correto da semente que Ele coloca nas suas mãos. Que Ele, o Senhor, te abençoe e multiplique 100 por 1 essa palavra. Porque ela é a palavra de Deus e ela é semente que gera vida e vida em abundância. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te damos graças pela tua palavra, essa que gera em nós vida e vida em plenitude. Nós te louvamos. Pedimos ao Pai que essa porção da tua palavra que nós recebemos nesse dia esteja nos alimentando, nos confortando, nos desafiando, nos corrigindo, nos instruindo a esperarmos mais em Ti, a confiarmos mais em Ti, a corrigirmos, inclusive, o nosso coração, quem sabe, um coração endurecido,
pelas mágoas ou pelas agressões que recebemos. Pai, corrige, transforma esse nosso coração, essa nossa terra em terra boa, para que acolha a semente de vida e que ela possa produzir a 100 por 1 dentro do nosso coração. Pai querido, nos ajude a esperar, a confiar em Ti e saber que há um processo, há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Nos ajude a entender o processo, cada etapa de nossa vida, para que nós tenhamos paciência e esperemos, confiemos mais em Ti. Sim, Paizinho, trabalhe o coração de cada filho, cada filha Tua que está conectada conosco, para que em Ti nós possamos ter vida e vida em plenitude, esperando, confiando mais em Ti, tendo a Ti como Senhor sobre nossas vidas. Assim nós pedimos a Tua bênção sobre nossa saúde, a saúde de nossos queridos. Cuida, abençoa, Pai. Assim nós pedimos a Tua bênção sobre nós como igreja. Ajuda-nos a termos a importância de sermos igreja, de congregarmos, de estarmos juntos, sim, porque sozinhos nós somos tão frágeis, tão pequeninos, presas fáceis nas mãos do inimigo, para sermos manipulados pelo mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos família, a sermos congregação, igreja, corpo de Cristo. Abençoa a Tua igreja, começando com esse pastor, família pastoral, nossa liderança, cada pessoa que de uma ou de outra forma faz parte dessa família de fé, nós consagramos a Ti. O culto de domingo, da nossa pregadora, ministra Leiga Diva, que a Tua mão poderosa esteja sobre ela, sobre cada pessoa que estará lá celebrando, glorificando, cultuando o Teu santo nome. Que sejam tocados pela Tua santa presença, que recebamos sempre mais a Tua instrução, da Tua correção e possamos cumprir com o propósito que Tu esperas de nós como família em Cristo, como família Santa Semente. Sim, Paizinho, nós colocamos nossa vida como Santa Semente nas Tuas mãos. Nós colocamos esse ano de 2026 como famílias, como Teus filhos, como família em Cristo, nas Tuas mãos. Vá à nossa frente, guiando nossos passos, guiando nossas vidas. Somos Teus, confiamos em Ti e declaramos a Ti como Senhor sobre nossas vidas, Senhor sobre nossos lares, Senhor sobre a Tua igreja. Tudo isso, Paizinho, nós pedimos unicamente em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom que você esteve conectado conosco. Que a bênção, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre tua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.